amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos que a gente está trazendo as orientações do irmão José. São orientações que estão mexendo com o nosso estado íntimo, porque o irmão José trabalha muito as questões afetivas, emocionais, sociais e espirituais. Então, são contextos que estão fazendo com que nós façamos movimentos de autotransformação. Claro, desde que a gente queira, porque se a gente também não quiser, a gente fica com tudo acumulado no campo do conhecimento e futuramente nós vamos trabalhar o campo do sentimento. Mas se nós soubermos desfrutar das orientações que ele tem trazido para a gente e nós estamos dissecando semanalmente aqui comigo na gravação no domingo e vocês estão recebendo pelo YouTube nas quartas-feiras, vocês vão ver os pequenos vídeos, as orientações que ele vem trazendo para a gente, ok? Nós vamos trabalhar neste momento o livro Vigiai e Orai, um capítulo que se chama Espíritos Doentes. Espíritos Doentes. E aí nós vamos iniciar trazendo uma colocação que a gente vê a medicina, a gente vê Hahnemann, o pai da homeopatia. Nós vamos ver uma colocação que não existem doentes, existem doenças. Ou seja, quando a gente coloca que não existe, aliás, é o contrário, não existe doenças, existem doentes. Quando a gente traz essa colocação que não existem doenças, existem doentes, a gente começa a pensar, eu vou começar pelo CID-10. O CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, e que a gente está escutando, não existem doenças, existem doentes, o CID-10, ele apresenta para nós 14.400 doenças. A revisão dele foi prevista em 1989, mas ele entrou em vigor em janeiro de 1993, apresentando 14.400 doenças. Olha, o CID-10, em 100 anos, ele apresenta para a gente 10 edições, que é o primeiro CID, ele é de 1893, o primeiro CID. Em 1993, chega para nós o CID-10, com 14.400 doenças. Imaginem vocês que o CID-11, que foi aprovado em 2019, ele foi apresentado para a Organização Mundial de Saúde, para a comunidade médica, mundialmente, a Assembleia Mundial, em 2019, em maio de 2019, e ele entrou em vigor, o CID-11, ele entrou em vigor em janeiro de 2022. Eu estou fazendo referência a aproximadamente um ano atrás. Estamos gravando esse vídeo em março, estou fazendo referência a 14 meses atrás. Estamos em março de 2023. No CID-10, nós temos ali 14.400 doenças. No CID-11, nós estamos com 55.000 doenças. Aí a gente fica observando como que não existem doenças, mas existem doentes. Como que a medicina vai trazendo essa informação para nós, se o Código Internacional de Doenças, ele quase quadruplicou o número de doenças? Mas não existem doenças? O que deixa claro para a gente é o quanto nós estamos adoecidos, ou, de forma mais aprofundada, o quanto nós estamos nos adoecendo. E aí o texto é espíritos doentes. Quando ele traz para nós a informação de espíritos doentes, vocês veem que
Olha a colocação que o irmão José traz para nós. Na tua lida com as pessoas, não te esqueças, na maioria das vezes, estarás lidando com espíritos doentes. Aqui, vocês vão ver ele fazendo observações sobre a nossa relação com o outro. Eu vou me ater às preocupações que ele está trazendo nessas observações, mas eu gostaria que nós o tempo todo refletíssemos na nossa relação também doentia com o outro. Senão fica parecendo o tempo todo que o outro é que está doente. E eu quero que a gente perceba que existe a doença do outro a partir do movimento da nossa lucidez, em cima dos conhecimentos que a gente traz, em cima do entendimento que a gente tem, em cima do esclarecimento que a gente busca, em cima das orientações espirituais que chegam até nós. Então, nós tendemos a ter uma lucidez melhor em função desse arcabouço que a gente vem trabalhando no movimento espírita doutrinário. Mas não significa que nós somos os sãos, mas existem aqueles que estão trazendo um movimento doentio ainda muito mais perceptível. Atentemo-nos para uma colocação de Jesus, quando ele traz para nós, no capítulo 8, no versículo 7 de João, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, ou seja, mostrando que todos nós temos as nossas doenças. Mas eu não quero perder o foco do texto, ok? Entendamos isso aí, porque senão fica parecendo que os outros estão doentes e nós é quem somos os sãos. Aí entra o nosso discernimento. Então ele coloca, na tua lida com as pessoas, não te esqueças de que na maioria das vezes estarás lidando com espíritos doentes. Espíritos limitados na compreensão, com extrema dificuldade de assimilar o óbvio. Gente, tem coisas que são tão óbvias, mas tem pessoas que estão limitadas em entender a compreensão óbvia. Tem pessoas que estão limitadas a entender o óbvio. Mas ainda que estejam limitados, para nós é um exercício de paciência. É um exercício de tolerância para nós. Vocês veem que a paciência é um movimento tão difícil, é um valor moral tão difícil para ser conquistado, que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um item, a paciência. Vocês sabem quem assina a paciência? Lá está assinado um espírito amigo. Um espírito amigo. Tem duas mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo assinadas por um espírito amigo. A primeira, a paciência, e tem outra que é dar-se-á ao que se tem, falando a respeito da caridade. Um espírito amigo. Sabem vocês quem é um espírito amigo? Um espírito amigo é Joana de Ângeles. Ela coloca para Divaldo Franco. Então vocês se apercebam disso. Quando fala sobre a paciência, é um espírito de extrema luminosidade. É que traz para nós a respeito deste valor. Ou seja, se tem pessoas que têm dificuldade de assimilar o óbvio, de vislumbrar o óbvio, então vai exigir da gente paciência. Tanto que ele fala extrema dificuldade. Aí ele fala, familiares que não te atendem os conselhos. Familiares que não te atendem os conselhos, entenda você que isto acontece. Não é porque você chega com um conselho, o outro, ele vai ter facilidade para trazer este conselho para a sua vivência. Ele vai refletir, ele vai sentir este conselho e ele vai avaliar se coloca em prática ou não. Quando o seu conselho acontece,
passa pela mente dele. Em determinados momentos, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ok. Mas foi dada a orientação, foi dada a colocação. Ok. Se esta colocação já foi feita, permaneça você com a consciência tranquila de que você fez a sua parte. Mas entenda que o outro vai ter o movimento dele de autoavaliação. Ora, se existem doentes, o nosso perfil moral faz com que determinadas condutas nos adoeçam. Lá na frente a nossa doença vai aparecer no CIDs. E aí a gente fazendo referência ao CID-11, que ele está ampliando o CID-10, ele está ampliando o CID-10, por quê? Porque nós estamos adoecendo muito mais. Então, a partir do momento que a gente está conversando com o familiar, o que nós estamos oferecendo? Avalia o seu contexto e avalia o contexto do outro. E aí o irmão José diz mais, amigos que concordam contigo, mas agem de maneira contraditória. Eles concordam com você, depois lá na frente faz diferente. E aí, um outro movimento moral, sai da indignação, sai do movimento agressivo e ou autoagressivo. É um direito dele. Eles podem concordar, não tem problema não, gente. Não tem problema não. Olha só, nessa discussão, Claude Bernard e Louis Pasteur tiveram uma discussão lá no século XIX sobre a origem das doenças. E olha, eu estou falando dois médicos contemporâneos, trabalhadores da seara científica, trabalhadores da seara do Cristo, mas tiveram lá os seus pontos de vistas divergentes. Para Louis Pasteur, a causa das doenças era os germes. E para Claude Bernard, a causa das doenças era o campo. E os dois travaram uma discussão no século XIX. E os dois tentaram, apresentar para o outro a sua teoria. No final de sua vida, Louis Pasteur, ele concorda com as colocações de Claude Bernard. Ele afirma que a causa das doenças era o campo e não os germes. Ou seja, o que ele está alicerçando ali para nós? Porque quando Bernard falava do campo, ele falava do campo íntimo. É o íntimo que materializa o estado doentio. É o estado emocional, é o estado mental, que materializa, que vivifica os germes que estão aí. Dr. Fritz, na Folha Espírita da Bahia, fazendo referência ao vírus da AIDS, e olha, eu estou falando de aproximadamente 30 anos atrás, ele coloca para nós que o vírus da AIDS, ele veio materializado pelas nossas mentes doentias das zonas mais profundas do sofrimento. Ele veio materializado. Em função do nosso estado doentio, em função das nossas dificuldades na limitação das energias sexuais, do campo mental conturbado, a gente materializou o vírus. E ele coloca mais, e o vírus vem agredindo as criaturas da forma mais sutil que poderia atingir alguém, pela corrente sanguínea. Da forma mais sutil a gente trouxe para conviver. Ou seja, na discussão de Claude Bernard, voltando à ideia anterior, com Louis Pasteur, a gente percebe, então, que a doença nasce no espírito. Se ela nasce no espírito, o próximo passo é o perispírito. Depois, nós temos
o duplo etéreo, que é essa camada de energia que estabelece o nosso contato com o outro, que é essa camada de energia aonde nós mantemos o nosso estado de equilíbrio ou de desequilíbrio, para depois ganhar o corpo. Ou seja, a doença, ela nasce no nosso estado íntimo. Quando ela chega no corpo, ela já fez um trajeto. Quando Claude Bernard afirma que a causa é o campo, ele está dizendo que o nosso estado íntimo é que vai acumulando o estado doentio. Quando se manifesta aqui, já está somatizado, do grego soma, corpo, é a ação no corpo. Ok? Então, se o familiar, você fala uma, você fala duas. E aí eu estou falando de familiares adultos, que quando são seus filhos, você vai orientar, depois você vai perguntar. Eu estou falando de filho de criança, de adolescente. Por quê? Porque a gente espera que eles atendam a nossa bagagem vivencial pela idade que temos, pelas experiências que vivenciamos, pelo tempo que já estamos caminhando. E aí eu vou citar para vocês uma experiência. Quando eu estava... A minha filha, eu não entro em grupos, em grupos. Me colocam nos grupos. E aí me perguntaram assim, mas então como me colocaram nos grupos? Muitas coisas eu acompanho. E aí estávamos no grupo da família. O grupo da nossa família são 5. Eu, minha esposa e minhas 3 filhas. Me colocaram, fizeram o grupo, me colocaram. Eu não fico lá respondendo, ok, bacana, nada. Mas quando entra algum diálogo que eu sinto que eu preciso de entrar, eu estou vendo lá a minha filha caçula falando para as 2 mais velhas assim, gente, comprei uma caixa de máscaras, comprei 2 caixas de máscaras da Shopee. E aí, eles mandaram 10. E aí, na hora que ela falou, eles mandaram 10, e aí, ela começou a oferecer para as irmãs, você quer levar máscara para o trabalho? Você quer levar para tal lugar? E aí, as 2 começaram a responder também. E aí, eu entrei. Falei assim, filha, ligue para a Shopee e descubra como você vai pagar as 8 caixas que vieram a mais. Ou como que você vai devolver as 8 caixas que vieram a mais. E aí, as filhas responderam. Uma fez assim, kkkk, o papai está lendo. A outra mandou uma figurinha assim, como quem diz, né? Não estou sabendo de nada. Enfim, quando eu cheguei à noite, perguntei para minha filha assim, filha, você ligou para a Shopee? Ela falou assim, pai, eu liguei, até bom você ter me perguntado, porque eles me passaram o elogio que é para você. Aí a pessoa que me atendeu falou assim, olha, que bom que você ligou, porque na verdade ninguém liga para devolver o que veio a mais. Normalmente as pessoas ligam para reclamar aquilo que veio diferente do encomendado ou que veio faltando. Então, por você ter sido honesta, pode ficar com as 8 caixas para você. E aí, parabéns por você ter ligado para a gente, não precisa de se preocupar. E aí ela pegou e falou, pai, então os parabéns é para você, não é para mim. Eu falei, sua filha, você corrigiu a pessoa que te atendeu? Pai, por que corrigir? Filha, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro porque ele te deu de presente 8 caixas por você ter sido honesta. Veja, 2 situações aí a gente precisa de corrigir. A primeira, ele não pode te dar de presente 8 caixas porque não é dele, ele é funcionário da empresa. A não ser que ele tivesse te explicado que é filosofia da empresa. O que foi de errado, a empresa não pega de volta. Isso é uma filosofia da empresa, está tudo bem. Mas a gente não pode dar de presente o que não é da gente. A gente não pode dar de presente. E o segundo, ele não tem que te dar parabéns por você ter sido honesta.
Nós estamos acostumando neste país a sermos desonestos. Aí quando alguém é honesto, a gente vai lá e parabeniza. A honestidade é um valor moral que precisa ser conservado para a eternidade. E ela olhou para mim e falou assim: pai, é muito difícil conversar com você. É difícil. Porque até nessas coisas simples, nós estamos adoecendo as nossas relações. É o tal do tirar vantagem. Nós temos que sair disso. Então, se você conversa uma, duas vezes, se é com criança, se é com adolescente, são seus filhos, conversa, orienta e depois questiona como é que ficou aquilo ali. Na fase adulta, você conversa, coloca o que você pensa e deixa que a caminhada se faça. Então, a mesma coisa com os filhos, a mesma coisa com os amigos. Familiares não te atendem aos conselhos. Amigos que concordam contigo, muitas vezes vão agir de forma contraditória. Ok. Qual que é o tema? Espíritos doentes. E nós estamos falando em cima de coisas óbvias. E aí, ele diz mais, subalternos relapsos. Relapso, gente, é aquele que repete erro. Aquele que não cansa de repetir. Você fala com ele 1, 2, 3, 4, e ele repete 1, 2, 3, o mesmo erro. Subalternos relapsos. Chefes opressores. Todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos. A imperfeição espiritual, sem dúvida, é doença da alma. Olha a colocação de novo que nós trouxemos aqui. A imperfeição espiritual é doença da alma. É a própria criatura que alimenta esse estado íntimo doentio. Então, quando aparece o mal-estar aqui, ele tem raiz. Ele tem raiz. Até que nos equilibremos interiormente, viveremos de recaídas. Olha que interessante isso. Até que a gente se equilibre interiormente, a gente vai viver de recaída. Gente, nós aprendemos a caminhar entre 1 e 2 anos de idade. Entre 1 e 2 anos de idade. Aprendemos a caminhar. E a gente tropeça até hoje. Não é porque a gente aprendeu a caminhar que a gente não vai tropeçar nunca mais. Não existe entre nós adultos que não tropece. E eu estou falando do tropeçar natural da caminhada. Imaginem vocês o tropeçar emocional, afetivo, social, espiritual. Imaginem. Então, até que nos equilibremos interiormente, o nosso estado íntimo ainda está conturbado, a gente não está dando conta das relações de equilíbrio, a gente vai viver de recaídas. Então, a gente vai tendo recaídas. Isso faz parte do nosso dia a dia. Isso não precisamos de abrir espaço para movimentos autopunitivos. Não precisamos. E aí o irmão José diz mais. O que não raro interpretamos por má vontade, preguiça, rebeldia e indiferença nos outros não passa de quadros patológicos que exigem tratamento. Eu vou repetir. O que não raro interpretamos, olha, má vontade, preguiça, rebeldia e indiferença nos outros não passa de quadros patológicos que exigem tratamento. Eu vou trazer esse parágrafo para nós, porque muitas vezes a gente percebe no outro má vontade, preguiça, rebeldia e indiferença, mas muitas vezes nós também assumimos essa postura nas nossas relações. Às vezes nós assumimos essa postura na nossa relação conosco. Às vezes nós somos indiferentes em relação a tudo que a gente estuda, a tudo que a gente lê, a tudo que a gente prega, e a gente é indiferente na hora de praticar. Então, senão fica parecendo que é só o outro. Então, o irmão José, ele está fazendo colocações na relação com o outro. Nós aqui estamos fazendo
essa dualidade para que nós entendamos que podemos também carregar essas posturas. E aí o que ele coloca? Se temos essa postura, ou se o outro tem essa postura, quadro patológico que exige tratamento. E com espíritos doentes, que é o tema. O tema não é espíritos doentes? E com espíritos doentes, ninguém pode lidar estranhando reações ou ignorando feridas. E com espíritos doentes, nós não podemos fugir do quadro, não podemos fugir do quadro. Por que não podemos fugir? Porque são dificuldades que muitos de nós também carregamos, estranhando reações ou ignorando feridas. Mas eu quero deixar para vocês uma passagenzinha de Evangelho, que está lá no capítulo 5, em cima deste tema, espíritos doentes, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 47, que é: que fazeis de especial? Que fazeis de especial? Porque é muito fácil a gente ver estado doentio no outro e não ver o estado doentio em nós. É muito fácil ver o cisco no outro, como disse Jesus, e não ver o poste no nosso olho. Ou seja, como Jesus coloca, a trave no nosso olho. Lá no Evangelho está escrito: que fazeis de mais? E Emmanuel traz para a gente: que fazeis de especial? É isso aí que a gente tinha para trazer. Que Deus nos abençoe a todos. Um abraço e até breve.